Você já pensou em otimizar suas planilhas do Excel para agilizar a navegação entre dados, até mesmo entre resultados de pesquisas? Então fica comigo que eu vou te ensinar como criar botões para interagir com resultados de pesquisa de dados. Olá, sejam bem-vindos ao canal Designer Trainer. Eu sou o Carvalho, especialista da plataforma, e a ferramenta que eu vou te ensinar são as macros. Macro é uma das mais poderosas ferramentas do Excel, utilizada para gravar ações rotineiras entre suas planilhas, para serem usadas através de botões, agilizando assim a sua interação na navegação entre pesquisas de resultados e comparações. Então vamos lá, vamos aprender a usar as macros. A finalidade dessa aula, ela vai falar sobre o gráfico, mas na verdade a finalidade dela é aprender a trabalhar com o macro. O que é o macro? Macro são ações que nós repetimos muito e para que a gente não tenha que estar toda hora fazendo, a gente vai estar criando um macro para que essas ações sejam feitas através de um botão. Eu quero fazer um gráfico que ele me mostre o produto e me mostre a quantidade. E depois quero que ele faça um gráfico me mostrando os vendedores e me mostrando quanto cada vendedor vendeu, o total de venda do vendedor. Para isso eu teria que fazer a primeira ação, criar o primeiro gráfico, depois criar um outro gráfico. Então, para que isso não tenha que estar se repetindo toda hora, vamos criar o nosso macro. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar os dados que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar primeiro aqui com o produto e quero trabalhar também com a quantidade. Então, o que eu vou fazer para poder selecionar os dois juntos? Vou segurar a tecla Ctrl e vou arrastar. Tenho dois produtos juntos. Tem os dois itens que eu preciso para criar o gráfico já selecionado. Agora, o que eu faço? Vou inserir, que todo o gráfico está dentro de inserir, gráfico 3D. Eu vou clicar em cima da pizza, vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para adicionar rótulos de dados. Ele colocou aqui o que? As quantidades. Eu vou selecionar esses dados de número e vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para formatar rótulos. Ele vai criar essa lista aqui. Eu quero que ele coloque aqui quem são os aparelhos com a quantidade junto. Por quê? Aqui eu tenho os aparelhos aqui, mas eles estão representados por quê? Por cores. Cada corzinha, essa corzinha azul clarinha aqui é esse aqui, ó, que é o 10. TV, TV, tá? Aqui tem 10. Eu quero que apareça junto. Então, estando selecionado, eu vou nessa lista que apareceu quando eu cliquei com o botão direito do mouse e vou pedir para ele colocar o nome da categoria. Olha que já apareceu aqui, ó, as categorias. Então, agora eu já tenho os aparelhos e as quantidades. Só vou acertar aqui. Ó. Eu primeiro estou criando o primeiro gráfico, para depois a gente começar a fazer as ações. É desse jeito que eu quero. Está marcado quantidade, que é o que eu queria. Eu vou fechar isso aqui. Vou tirar essa seleção aqui também. Agora, eu vou começar a fazer a gravação. Eu já tenho o gráfico pronto, que é esse aqui. Agora eu só quero que ele vá mudar para outra condição, que é me mostrar vendedor e me mostrar total de venda. Vou botar nessa faixa aqui o desenvolvedor e dentro do desenvolvedor colocar a macro, o botão de macro. Ele está no grupo de código macro. Eu vou começar a gravar. Para isso eu vou clicar em gravar macro. Vai aparecer essa caixinha aqui. Eu vou dar o nome da macro. Aqui da quantidade eu quero fazer a venda. Então eu vou escrever venda. Tecla de atalho. Eu posso criar uma tecla de atalho para que eu possa usar também como atalho para abrir e alterar esses gráficos. Alterar entre gráficos, Vou colocar a tecla A. Então vai ser Ctrl A. Aqui, armazenar em macro, eu tenho três condições. Pasta de trabalho pessoal da macro. Você vai criar uma pasta só para as macros, tá? Nova pasta de trabalho. Você vai criar uma pasta para colocar todas as macros que você desejar. Para uma macro, você vai fazer 3 tipos de trabalho diferentes. Então, uma pasta para cada trabalho. Ou está na pasta de trabalho, que é o que nós já estamos. Vou deixar essa mesmo. A descrição, eu vou dizer aqui. O que esse gráfico vai fazer? Ele vai alternar entre gráfico de quantidade e venda. Vou dar OK. Observe que ficou agora escrito aqui, ó, parar de gravar.
Então agora eu estou gravando, eu vou alterar esse gráfico aqui. Eu vou clicar em botão direito do mouse em cima do meu gráfico e vou pedir para selecionar dados. Observe que aqui em selecionar dados, o intervalo de dados do gráfico. O que ele está dizendo? Ó, gráfico de macro. É o nome da planilha dele, ó, essa planilha. Depois ele vem um intervalo. Esse intervalo aqui ele vai de A3 a A13. Depois, repete novamente a planilha, essa planilha aqui, e mostra novamente o intervalo, que vai de D3 a D13. Está aqui, ó, D3 a D13. Eu quero que ele mostre para mim agora é o intervalo de B3 a B13 e de E3 a E13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui, ó, em vez de A, que é essa condição aqui, eu vou colocar para B. Então, B3 a B13, já alterei. Então, em vez de me mostrar essa, eu vou mostrar essa. E ao invés de mostrar B, eu quero que ele mostre também a E. Então, aqui, ó, eu vou colocar E3, ó, estou mudando só a letrinha, porque o 3 já está, e E13. Tá lá, e vou dar OK. Ó, já me criou outro gráfico. Agora o de venda. Eu vou formatar esse gráfico. Vou novamente clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico. Vou pedir para ele me mostrar aqui, ó, adicionar rótulos. Já me adicionou, mas eu não quero dessa forma. Eu quero que ele fique dessa forma aqui, ó, mostrando o nome das pessoas e o valor. Então eu vou clicar em cima do rótulo, tá aqui que são os valores. E com o botão direito do mouse vou pedir para formatar os dados para me mostrar essa linha. Ó, vou clicar nome de categoria. Já me mostrou o nome das pessoas e quanto que eles venderam. Tá? Alguns ficaram aqui dentro, eu vou trazer para cá. Tudo que eu estou fazendo está sendo gravado. Ó, vou clicar aqui e vou trazer para cá. Eu poderia até abrir um pouquinho esse gráfico para ficar uma coisa legal. Como? Clico novamente aqui, ó, em cima do gráfico. E vou pedir para ele formatar a série de dados. Vai aparecer para mim novamente essa caixinha, só que agora com essa opção explosão de pixel. Ó, vou puxar um pouquinho só. Ó, ele abriu um pouquinho. Ó. O gráfico de quantidade não está assim, tá? Esse aqui já abriu mais para mim aqui, fica mais explícito. Não tem problema, ok? Vou clicar aqui fora para tirar essas opções aqui, vou fechar isso aqui. Então já gravei, está aqui o gráfico de venda. Agora eu quero que ele apareça com outro, mas para isso eu tenho que parar essa gravação. Então eu vou parar aqui, parar a gravação. Agora eu tenho que fazer o outro, gravar macro. Vou dar o nome de quantidade aqui, ó. Quantidade. Eu dei como tecla de atalho A lá, não foi? Agora aqui eu vou dar B. A pasta de trabalho é a mesma. E aqui vou colocar a mesma coisa. Alternar entre gráfico de venda e quantidade. Ok? Olha que ele está a gravar macro, mas não começou a gravar. Ó. Agora, começou a gravar. Certo? O que é que eu vou fazer? Tem que fazer voltar para aquele gráfico anterior, ou seja, montar novamente aquele gráfico. Para que eu não tenha que montar tudo novo, vou clicar com o botão direito do mouse aqui, estou gravando. Vou selecionar dados novamente, ó, e vou voltar como era antes. Antes aqui era A, porque eu preciso dessa e dessa, da A, da coluna A e da coluna D. Né? Eu alterei aquela hora para mim, para B, para poder fazer a venda. Agora eu vou voltar para a quantidade. Então vou colocar A e vou colocar A aqui também no 3. Ó. Então agora fica o intervalo de A3 para A13. Aqui está E, que é essa daqui. Eu quero F, então eu vou botar para D. Ó. D3 e D13. Antes estava aqui, ó, E3 e E13. Aqui estava A3, A13. Aqui eu mudei para B, porque eu quero que seja de B3 a B13. Quero que aqui seja de E3 a E13. E vou dar OK. Pronto, o gráfico vai mudar. Quantidade. Voltou já como estava. Já voltou até formatado. Porque eu já tinha mexido nessa formatação anteriormente. Já fiz a ação. Vou parar de gravar.
Estou com as duas ações feitas. Até agora eu criei a tecla de atalho, não foi? Então eu criei A para venda, vamos dar um Ctrl A. Ele voltou para venda, olha lá. Se eu der um Ctrl B, ele entrou em quantidade, porque até agora eu criei só a tecla de atalho. Agora que já gravei as macros, agora eu vou fazer os botões para poder acessar essas gravações. Para isso, eu preciso entrar aqui, ó, dentro do desenvolvedor. Eu tenho que achar uma condição chamada inserir. Tá vendo? Não é só inserir guia, é inserir na caixa de controle. Ó, aqui, ó, grupo de ferramenta controles. Tem aqui um botãozinho inserir. Quando eu clico em inserir, eu tenho aqui, ó, controle de formulário, tenho aqui controle AX. Eu vou usar essa opção de botão do controle de formulário. Quando eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Cliquei, trouxe aqui para dentro, ele está com uma cruzinha, eu vou criar o botão. Como é que eu crio o botão? Eu vou arrastar aqui o botão, ó, e vou soltar. Quando eu solto, ele me manda direto para aquela caixa onde eu criei a macro. Então, esse botão que eu vou colocar aqui agora, eu estou em quantidade, não estou? Eu vou colocar a venda, então eu vou clicar aqui em venda. Então, o nome daquele botão tem que ser venda, porque ele vai buscar o gráfico de venda. E dou OK. Só selecionei aqui o nome que eu dei e vou colocar aqui. Esse botão, ele está com o nome de botão 1. Então, eu vou clicar, ó. Ele pode ver que quando eu solto aqui, ó, eu já clico dentro dele, ele vira uma mãozinha. Se eu clicar aqui, ele vai entrar na quantidade. Mas eu preciso primeiro, eu quero primeiro renomear ele para saber o que eu estou fazendo. Quando ele clicar em mãozinha, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para ele editar texto, venda. Está lá meu botão criado. Se eu clicar aqui, ele vai voltar para venda. Ó. Foi para venda. Agora eu vou criar o botão da quantidade. Novamente eu vou lá em inserir, clicar em botões, vou arrastar aqui também. Ele vai buscar lá o nome na janelinha. Agora eu quero quantidade, ó. Vou dar OK. Vou selecionar aqui, tá? Poderia clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, tá? Quando a mãozinha aparecer, clicar com o botão direito do mouse, pedir para editar texto. É o mesmo que eu deletar lá. Vou colocar quantidade, é o nome do botão. Show de bola! Se eu quiser entrar em quantidade, eu clico aqui, ó, para mostrar o gráfico da quantidade. Se eu quiser entrar em venda, eu clico aqui. Ele vai entrar em venda. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo, além de criar as macros, a gente pode estar criando um outro tipo de botão. Aqui, esse botãozinho aqui, botão de opção. Eu vou clicar no primeiro, ó, vou trazer para cá, vou renomear ele com o nome de venda. Pronto, tá feito. Agora eu vou chamar outro, vou novamente lá inserir, ó, botão de opção, vou criar outro botão de opção aqui, vou renomear ele para quantidade. Por enquanto não vai aparecer nada, ó, não acontece nada, ele só marca, ó, mas não acontece nada. Por quê? Quando eu fiz o botão do macro, quando eu já cliquei aqui, ele já me abriu para mim poder configurar ele para que ele entenda que venda abre venda e quantidade abre quantidade. Esse aqui não. Esse aqui eu preciso clicar com o botão direito do mouse nele, em cima dele aqui. Ele vai aparecer aqui para mim, ó, atribuir macro. Aí sim. Essa aqui é qual? Minha venda? Vou clicar em venda, ó. E vou dar um OK. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Botão direito do mouse, atribuir macro. Você quer a quantidade? Clique em quantidade e dou OK. Tá lá. Agora eu já criei meus botãozinhos. Estou em venda. Bom, se eu vir aqui no botão do macro, quantidade, ele está em quantidade. Se eu vier em venda aqui no botão de opção, ele vai voltar para venda. Quantidade, botão de opção, quantidade. Venda, botão de macro. Então, isso aqui é bem prático quando você está fazendo uma apresentação de um produto ou de alguma estatística, seja numa palestra, seja para um cliente. Então isso é muito importante. Você criou aqui, você pode ocultar essa planilhazinha e trabalhar só com os gráficos e a pessoa vai ter uma estimativa do que está acontecendo. Tá bom? Agora uma outra coisa muito importante é a hora de salvar isso aqui.
Porque você tem que salvar de uma maneira diferente. Eu vou vir em arquivo, vou salvar dentro de meus documentos, tá bom? Ó, salvar como, dentro do meu computador, procurar. Vou colocar assim, ó, macro no gráfico. Quando você cria uma macro em qualquer arquivo, ao você salvar, você não pode simplesmente salvar como ele busca todas as páginas, ó, pasta de trabalho do Excel, não. Você tem que buscar aqui, ó, nessa opção tipo, nessa caixinha de salvar, pasta de trabalho habilitada para macro. Aí sim, macro para gráfico. Eu vou fechar isso aqui. Agora, eu vou abrir esse arquivo, macro para gráfico. Se eu tentar usar ele agora, ele não vai usar, ó. Ele está vendo para quantidade, ó. Ele vai dar esse erro. Ela não vai funcionar. Por quê? Vai aparecer esse aviso para você aqui em cima, ó. Se você fechar aqui, ele vai fechar a janelinha amarelinha, essa faixa amarelinha, você não vai conseguir trabalhar com a macro. Então você tem que mandar habilitar esse conteúdo. Essa faixa vai sumir. Agora sim, agora você consegue trabalhar. Então, eu deixo aqui para vocês essa aula que é muito importante para vocês estarem melhorando cada vez mais, aprimorando mais as planilhas de trabalho de vocês do Excel. Tá legal? Dê um like lá, agradeço, um abraço para todos e até a próxima aula, se Deus quiser.